Me chamo Tarcísio Brito, estou aqui para falar um pouco sobre como passar nessa matéria. Métodos quantitativos aplicados à administração em 5 passos. O primeiro passo é você continuar na matéria, você não perder sua cabeça, não entrar em pânico, fazer como eu fiz e trancar a matéria após a primeira aula, porque tem aquela sensação de, nossa, tem muita coisa para fazer, não tem como fazer isso tudo em um semestre, ainda mais pegando mais 4 ou 5 matérias. Porque dá. Você só tem de estruturar um pouco e é do que eu vou falar aqui a seguir. Então, primeiro, a gente vai ter de fazer o modelo de 4 variáveis corretamente. 4 variáveis, sim, nem mais nem menos. Menos você perde ponto e não é o suficiente. E mais você está fazendo trabalho desnecessário porque o professor só pede 4 variáveis. Primeiro, você também vai ter de definir, né, qual é o seu tema a respeito do qual você está tratando e o que vai definir suas variáveis. Então, para mim foi a influência do trabalho, do deslocamento e tempo de estudo no desempenho acadêmico dos estudantes de sistemas de informação da UFBA. Se vocês acompanharem comigo aqui, enquanto estou rolando no meu trabalho final, vocês vão ver o modelo de análise. Tem 3 variáveis do tipo independente e uma variável do tipo dependente. É extremamente importante que você siga essa lógica. Isso significa que você vai ter 3 variáveis independentes, a partir das quais você vai tentar definir o valor da sua variável dependente. Então, para mim, faz aprovações. Eu propus que horas de estudo semanais, tempo de deslocamento e carga de trabalho influem positivamente ou negativamente para o número de aprovações de um aluno. E é claro que isso não, embora tenha sido tirado da minha cabeça, tem um certo método que tem de ser seguido. Então, o professor vai pedir para você trazer uma definição que não seja a sua e que seja uma pessoa que falou disso recentemente. Então, por exemplo, aqui eu tenho de 2008 e 2001 já tá meio velho, mas, pô, 2023, 2017, tá ok. Principalmente para coisas que você vai ter de definir coisas tipo o que é tempo de estudo, tá ligado? É a vida. E aí o professor vai colocar algumas tarefas ao longo do semestre que é tipo você escrever esses parágrafos, esses 4 parágrafos, um sobre cada variável que você colocou ali pro seu problema. Beleza. Definida as 4 variáveis, aí a gente tem uma questão de metodologia que a gente tem de tratar. Então, primeiro, você tem de chegar para uma pessoa que é especialista, pode ser sua mãe que é formada nessa área, tipo, que você está pensando aí, ou seu tio que trabalha com isso aí, ou um colega seu de outro curso que trabalha, que faz uma pesquisa nisso aí. Você tem que chegar para esse especialista e dizer, poxa, me ajuda aqui que eu preciso ver se essas variáveis realmente fazem sentido para definir essa outra variável dependente aqui. Pode ser que ele diga, não, analisa isso aqui, aí você vai lá e muda. Isso já entra, inclusive, na próxima parte, que é coletar os dados corretamente. Então, tem uma seção aqui nesse artigo que eu vou deixar disponível na descrição aqui, que é o instrumento de coleta. Uma das partes que mais é chatinho. Por quê? Vai ter algumas aulas que o professor vai fazer só sobre isso. Você precisa ter esse especialista, que ele vai olhar também as questões que você vai fazer. Você vai passar pelo chat GPT para ver se as coisas estão escritas corretamente, tá ligado? Ou se poderia melhorar. E o próprio questionário, você precisa definir algumas coisas para que as pessoas não respondam do jeito errado. Por quê? As 4 variáveis que você vai escolher têm que ser quantitativas, métodos quantitativos. Então, você não pode deixar que o formulário a pessoa tenha a opção de escrever lá batata, porque senão você simplesmente perdeu aquela resposta. E se é algo que é limitado, por exemplo, o peso de uma pessoa adulta vai estar ali entre, sei lá, 40 quilos e 300, você não pode deixar a pessoa escrever sem querer 1000, porque talvez ela poderia estar querendo escrever 100 e você nunca vai saber.
Então, tem toda essa parte de instrumentos de coleta, que é literalmente o formulário que você vai fazer, pode ser do Google Forms mesmo, para as pessoas responderem, ou você vai coletar dados de alguma coisa da internet, um banco de dados que você vai pedir para você fazer o Forms do mesmo jeito e colocar lá você mesmo, a partir do que você está pegando do banco de dados e cruzando e tal. Você vai precisar fazer isso para umas 30, 40 instâncias, depende, vai ter uma fórmula para isso também que o professor vai entrar. E depois disso, você vai fazer várias e várias técnicas aqui. Basicamente, uma delas é Pop de Combat, também ali embaixo o teste de aleatoriedade, porque sim, a sua amostra precisa ser aleatória. E tem um teste de aleatoriedade para isso, que aqui é o teste de aleatoriedade de VSIS. Tem uma planilhazinha, que eu acho que eu também vou deixar ali, que você coloca seus dados do jeito certo. Na ordem ele diz, vai te dizer se está funfando ou não. Mas ok, digamos que você já pegou suas 4 variáveis quantitativas, 3 independentes e uma dependente, que segue todos esses requisitos e tudo mais. Você já está com maior parte do caminho andado, tipo, porque essa altura do campeonato, se você define suas variáveis, já vai saber como definir essas variáveis. Então você tem o ponto 2 inteiro, referencial teórico. Você tem esse quadro teórico. Você tem aquele outro quadro do modelo. Você provavelmente, a essa altura do campeonato, já consegue fazer uma introdução citando qual é a sua motivação. Por que, que você quer estudar isso? Pode ser porque você gosta, mas você não vai colocar assim. Você vai dizer que é importante por X, Y e Z. Você vai citar alguma pessoa que corrobora com aquilo ali que você está falando. Parte do seu trabalho já vai estar sendo completada. Você tem os dados, o que, é que você faz? Você interpreta os dados, porque eles sozinhos são inúteis. Então você vai ter uma planilha zona com essas 30, 40 pessoas que responderam, ou 30, 40 instâncias do seu problema sobre carros, tá ligado? 40 carros diferentes, não sei, para analisar o preço. Você precisa fazer algo a respeito desses dados. E aí a gente vai para a parte dos. Aqui, técnica e modelo de análise. Você vai utilizar sumarização, você vai utilizar agrupamento, associação, correlação, regressão. O professor vai falar sobre cada uma dessas coisas. Mas primeiro você também vai utilizar estatística descritiva básica, que o professor vai botar você para aprender pelo Khan Academy. Mas provavelmente você já aprendeu que tem requisito essa matéria, né? É, é, então, aqui na análise dos resultados, sumarização, estatística descritiva básica, média, erro padrão, modo, mediana, desvio padrão. O professor também vai ter uma aula só para falar disso. E aqui que entra a parte legal. Não é só jogar essas estatísticas aqui. Você vai ter de dizer o que isso significa. Então, você tem de dizer, por exemplo, poxa, se a mediana é tal, significa que 50% dos seus casos lá estão abaixo de tal coisa. Você tem de interpretar. Você não pode simplesmente jogar também nenhum gráfico aqui sem você parar para dizer o que isso significa. Boxplot vai ser muito utilizado. Depois da sumarização, aí vai ter aqui o agrupamento. Você vai ter de fazer com a ferramentinha que o professor vai também parar para falar sobre isso. Agrupar, preferencialmente de 3 a 5, se eu não me engano, grupos, os seus dados para cada uma das variáveis. E aqui no final você agrupa de acordo com todas as variáveis juntas. E a associação, aqui o professor também vai parar para falar sobre isso. Vou passar um pouco sobre, sem citar muito, mas tem a parte da correlação, né? Entre cada uma das variáveis. E aí você vai ter de analisar cada um desses gráficos e tal, beleza? Por último, regressão.
que é o creme aqui do nosso estudo, da nossa matéria. É aqui que a gente vai ver se o nosso modelo está funcionando mesmo, tipo, e vai ser o resultado final. Vai ter basicamente montada a equaçãozinha do seu modelo, muito bonito. É aqui que você realmente fica com a sensação de que você, aqui, ó, que você realmente conseguiu ter o modelo funcionando ali. Ou não, porque não tem problema. Você pode chegar à conclusão de que seu modelo é uma merda. Ele não funciona para dizer aquilo, porque você achou que o preço de um carro estava relacionado com a quantidade de filmes de um ator americano, tá ligado? E na verdade não estava. E, e quando você passar desses resultados, você já vai ter as considerações finais. Que a última dica é você escrever de tudo mais sucintamente. Então você não deixa nada de fora do que você fez, mas você tem de deixar tudo sem encher linguiça. E para isso, tem os trabalhos passados que vão fazer isso muito bem, você vai poder utilizar, você vai poder jogar um pouco no chat GPT ali para ver como é que ele faria a mesma coisa com seus dados, mas não recomendo jogar direto, você ainda vai ter de passar para lá e olhar se ele está fazendo sentido o que ele está dizendo a partir dos seus dados. Mas a parte da escrita vai ser muito mais rápida porque a gente está no século XXI, 2025, e o próprio professor dá bastante incentivo de você utilizar o chat GPT para algumas coisas, mas não cometa o erro de não checar. E é claro que referências, blá blá blá, tem um apêndice ali com os dados, mas de considerações finais, não tranquem a disciplina, não desistam, mas comecem a parte de coletar os dados, tipo, de hoje, tá ligado? Ou, idealmente você teria começado antes do semestre, mas hoje é um bom dia para começar a pensar no mínimo do que você vai fazer isso. Pega aí um bagulho que você gosta. Sei lá, pode ser K-pop, pode ser anime, pode ser algo que você tem interesse. Tipo, porra, eu quero saber quais variáveis, se essas três variáveis aqui conseguem definir a chance da pessoa ganhar estágio, porque eu quero fazer um estágio. E se tiver interesse, eu posso parar para falar um pouco mais de cada parte do projeto. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Meu contato vai estar aqui embaixo, eu acho.